Olha só, minha gente. O deputado Ottoni de Paula resolveu abrir a caixa de ferramentas contra o clã Bolsonaro. E a denúncia é pesada. Flávio Bolsonaro estaria por trás de uma verdadeira quadrilha no Rio de Janeiro. E adivinhe, eles, que vivem pregando liberdade de expressão, agora correm para a justiça para tentar calar o deputado e apagar os vídeos. A máscara de paladinos da moralidade não só caiu, como quebrou. Vem entender esse barraco na extrema-direita. Onde estava a nossa força em 2018? Não adiantava dizer que ele era despreparado. Nós batíamos a mão no peito e apontávamos o dedo, chamávamos Lula de ladrão, chamávamos o PT de partido de corrupto. Só que agora Bolsonaro nos oferece Flávio Bolsonaro, seu filho, completamente diferente. E aqui não tenho nada pessoal contra o Flávio. Flávio, mas uma coisa você tem que admitir. Lembra lá atrás, quando estourou as rachadinhas no Rio de Janeiro, lá na Lerge, o que eu te disse? Flávio, tem que dar um passo para trás. Se for necessário, recue, mano. Por quê? Porque esse processo vai desgastar seu pai. Não deu outra, Flávio. Flávio, o seu processo das rachadinhas só não gerou a sua cassação, porque seu pai teve que negociar por amor a você com o Supremo Tribunal Federal. Seu pai teve que arregar. Aquele Bolsonaro forte, destemido, que encarava todo mundo, agora teve que recuar para poupar o filho dele. Cara, Gilmar Mendes sentou em cima do seu processo e não deixou ninguém te investigar mais. Flávio, foi por isso que você foi obrigado a esvaziar a CPI da Lava Toga. Hoje nós estaríamos vivendo um outro momento do nosso país. Mas, Flávio, a hora que o Gilmar Mendes quiser levantar desse processo, ele vai levantar. Outra coisa, mano, esse processo ele vai levantar. Você sabe o que aconteceu lá no Rio de Janeiro durante o governo do seu... Pai, quem comandou os hospitais do Rio de Janeiro politicamente? Pai, quem comandou os hospitais do Rio de Janeiro foi você. Você que indicou todo mundo. Flávio, foi um mar de corrupção, Flávio. Todo mundo sabe a roubalheira que foi no Rio de Janeiro. Flávio, o PT tá com tudo isso na mão. A hora que ele quiser, ele vai expor, ele vai denunciar. Como que nós da direita poderemos encarar uma eleição com o Supremo Tribunal Federal fazendo de você refém e o PT, a hora que quiser, poderá denunciar corrupções lá nos hospitais federais do Rio de Janeiro? Não dá para isso acontecer. Então, por favor, mano, tenha humildade de recuar. Este Golias chamado Lula, esse gigante chamado esquerda, você não vai conseguir vencer com as mãos sujas, cara. Então, não adianta tentarem me calar, não adianta tentar colocar um esparadrapo na minha boca, não adianta me ameaçar nas redes sociais, não adianta entrar dizendo que eu jamais vou ser reeleito. Eu tô me lixando pra isso. E sabe por quê? Porque eu tenho a minha consciência tranquila. Eu não devo nada a Bolsonaro, respeito. Não devo nada a Lula, não devo nada a governo nenhum. Nunca tive nada de governo nenhum. Sabe por quê? Para eu ter transparência e coragem e liberdade para fazer um mandato independente. Porque eu tenho um partido e o partido é o Brasil. Eu não trabalho com mentiras e nem trabalho com medo. Sabe o que vocês fizeram? Me deram mais coragem e motivação para eu entender que eu estou no caminho certo. É sério mesmo, senador Flávio Bolsonaro, ex-governador Cláudio Castro, que vocês usaram o PL para entrar na justiça contra mim, para tentar calar a minha voz, tentar retirar os vídeos que eu denuncio a quadrilha que vocês formaram no estado do Rio de Janeiro para destruir e roubar o estado do Rio de Janeiro. É sério, vocês que falam tanto em liberdade de expressão, quem entrou na justiça contra mim não foi o PT, não foi a esquerda, não foi Lula. Quem entrou na justiça contra mim foi o PL instrumentalizado pelos senhores.
Porque o PL do Rio de Janeiro jamais entraria numa ação pedindo à justiça para que eu removesse os meus vídeos em que eu denuncio a quadrilha dos senhores sem ordem dos senhores. Só quero avisar uma coisa, eu não trabalho com mentiras e nem trabalho com medo. Sabe o que vocês fizeram? Me deram mais coragem e motivação para eu entender que eu estou no caminho certo. Eu vou continuar denunciando vocês e vou continuar dizendo que a família Bolsonaro é a grande responsável pela destruição moral e política que nós hoje vivemos no estado do Rio de Janeiro. Porque tanto Wilson Witzel quanto Cláudio Castro, a quadrilha que foi montada no Rio de Janeiro, foi indicação da família Bolsonaro. E o senhor Flávio Bolsonaro faz parte desta quadrilha que está acabando com o estado do Rio de Janeiro. Parabéns ao governador em exercício, Ricardo Couto. Desembargador, tenha coragem, vai para cima, não recue. O senhor só está no início da grande desmontagem desta quadrilha de larápios, roubadores do erário público. Cima. Gente, o que a gente está vendo aqui é o suco da hipocrisia bolsonarista exposto por quem estava lá dentro. O Ottoni de Paula não está apenas atacando. Ele está narrando como as instituições brasileiras foram sequestradas para salvar o 01. Ele deixa claro, o Bolsonaro valentão teve que se ajoelhar para o sistema e negociar com o STF para evitar a cassação do filho no caso das rachadinhas. Aquela história de acabar com a mamata e enfrentar o sistema acima de tudo cortina de fumaça, acima do país enquanto o povo brigava na rua, o clã estava nos bastidores implorando por blindagem. De tom quando o assunto é o Rio de Janeiro, que o Brasil virou refém do medo do Flávio ser diretamente. É a Flávio Bolsonaro seria o dono das indicações políticas acima dos hospitais federais do Rio, acima do país e da ética, que eles tanto mar de lama, desvios e corrupção em plena saúde pública. Quando o assunto é o Rio de Janeiro, ver como a máquina pública fluminense foi loteada por essa estrutura. Flávio Bolsonaro seria o dono das indicações políticas nos hospitais federais do Rio, como parte desse esquema. O que a gente viu ali? Para nós, mar de lama, isso não é surpresa, e corrupção em pleno aliado histórico deles, confirmando que ver como a máquina pública fluminense pela destruição moral e política do Rio. É um recibo de culpa histórica e cita o governador Cláudio Castro religioso como parte desse esquema para esconder o que há de mais arcaico e isso não é surpresa, política brasileira. Mas ver um aliado histórico para fechar deles, com chave de ouro, que o bolsonarismo é o responsável pela destruição moral e política do Rio, é um recibo de culpa histórica para calar o Ottoni. Eles usam um discurso religioso e patriota para esconder o que há de mais arcaico e sujo na política brasileira. E para fechar com chave de ouro a contradição, quando é para espalhar fake news, Flávio Bolsonaro e o PL, quando entraram na justiça para calar o Ottoni, é exposto. Onde está aquele pessoal que diz que liberdade de expressão é sagrada e que quem não deve, não teme, e que o partido dele é o Brasil. A liberdade deles só vale quando é para espalhar fake news ou atacar a democracia. Mas o fato é que o quando a verdade dói, o esquema de corrupção é exposto, eles correm para o judiciário pedindo censura. Em esquemas de larápios. O Ottoni diz que não tem medo e que o partido dele é o Brasil. Para silenciar se é verdade o oportunismo dele, o Rio de Janeiro o tempo dirá. E o Brasil merecem mas o fato é que o bolsonarismo está sangrando pelas próprias mãos. A verdade eles se lambuzaram no poder, e ela não se envolveram em esquemas de larápios e agora tentam usar a estrutura partidária do PL para silenciar denúncias graves. O Rio de Janeiro e o Brasil merecem a limpeza dessa política de milícia e privilégios. A verdade está aparecendo e ela não tem nada de mitológica.